Opa, tudo bem? Como é que você está? Hoje vamos aqui dar continuidade com a nossa leitura bíblica. Vamos aqui continuar no livro de Êxodo, né? A gente parou ali no livro de Êxodo no capítulo 8. A gente está falando aqui, né, um pouquinho aí sobre a guerra, né? Vamos assim dizer, entre Javé e o faraó do Egito. A gente percebe que o faraó está com seu coração duro, né? Seu coração fechado, não está querendo libertar o povo ali da escravidão. Então nós vamos ler aqui hoje, nós vamos continuar no livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler Êxodo, do capítulo 9 até o capítulo 12. Perdão, do capítulo 9 até o capítulo 11, tá bom? Então pegue aí a sua Bíblia para a gente poder dar continuidade aqui. Vamos começar aqui agora no capítulo 9. Javé disse a Moisés: Apresente-se ao faraó e diga a ele: Assim diz Javé, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não o deixar partir e o continuar segurando à força, a mão de Javé vai ferir com uma peste maligna o rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Javé estabeleceu um prazo. Amanhã Javé fará isso no país. Javé cumpriu sua palavra no dia seguinte, e morreram todos os animais dos egípcios, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. O faraó mandou averiguar e viu que do rebanho de Israel nenhum animal havia morrido. No entanto, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Aqui a gente percebe que Deus, para poder tentar libertar os homens ali, né, da mão do faraó, ele já começa a contra-atacar os bens materiais do faraó, né? Começa a contra-atacar os rebanhos para ver se o faraó acordava para a vida, né? E libertava o povo da escravidão. Porém, a gente percebe aqui na leitura que o faraó ainda se permanece com o coração endurecido, né? Mesmo jogando essa praga aí contra o faraó ainda prende ali os seus sentimentos, né? E decide não libertar o povo mesmo assim. Javé disse a Moisés e a Araão: Peguem do forno um punhado de cinza, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegarão cinza do forno, apresentarão-se ao faraó, e Moisés a jogou para o ar. Os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Javé, porém, endureceu o coração do faraó e este não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Javé disse a Moisés: Levante-se de madrugada, apresente-se ao faraó e diga a ele: Assim diz Javé, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo partir para que me sirva, pois desta vez mandarei todas as minhas pragas contra você, contra seus ministros e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Com essa fala aqui, né, a gente percebe que o faraó estava querendo ser maior do que Deus, né? De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, você teria desaparecido da terra. Entretanto, foi exatamente para isto que eu o conservei de pé, para lhe mostrar a minha força e para que minha fama se espalhe por toda a terra. No entanto, você continua a reter meu povo e não o deixa partir. Veja bem, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, portanto, mande recolher seus animais e tudo o que você tem no campo,
porque os homens e animais que estiverem no campo e não se refugiarem sob um teto vão morrer por causa da chuva de pedras. Os ministros do Faraó, que respeitam a palavra de Javé, apressaram-se em dar refúgio a seus escravos e colocar o rebanho em estábulos. E aqueles que não deram importância à palavra de Javé deixaram os escravos e o rebanho no campo. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em todo o território egípcio, sobre homens e animais e sobre toda a vegetação. Então Moisés estendeu a vara para o céu, e Javé mandou trovões e chuvas de pedras, e caíram raios sobre a terra. E Javé fez cair chuva de pedras no território egípcio. Caiu chuva de pedras, acompanhada de raios. Era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. A chuva de pedras destruiu tudo o que havia no território. Feriu tudo o que se encontrava no campo, homens e animais, destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Só não houve chuva de pedras na terra de Gésen, onde viviam os filhos de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés, e Arão lhe disse: desta vez eu pequei. Javé é justo, e eu com meu povo somos ímpios. Rezem a Javé, porque já bastam esses trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei partir, e vocês não ficarão mais aqui. Deixa eu só consertar um pouquinho dessa luz aqui, porque eu acho que ela está muito forte. Acho que vai ficar melhor assim. Não sei se está melhor, mas acho que estava muito forte, estava até doendo meu olho. Versículo 29, tá? Vamos lá. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos para Javé. Os trovões cessarão e não haverá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra pertence a Javé. Quanto a você e seus ministros, porém, eu sei que vocês ainda não temem a Deus, que não temem o Deus Javé. Aqui a gente vê, né, que a terra pertence a Deus. O faraó estava querendo ser mais do que Deus, ele estava querendo mandar no povo, e mesmo Deus provando para ele ali, jogando as pragas, né? E falando assim, cara, desiste, liberte o meu povo da escravidão. Mesmo assim, o faraó, ele ficava com o coração duro, né? Ele até fala aqui, né, nesses últimos versículos que a gente leu, ele fala assim, ó, desta vez eu pequei, Javé é justo e eu com meu povo somos ímpios. Mas ele estava falando aquilo ali somente da boca para fora, o coração dele ainda estava fechado. Então, pegando até de exemplo, né, muitas das vezes nós louvamos ao Senhor somente da boca para fora. E o nosso coração? Como é que o nosso coração está por dentro? Será que o nosso coração também está louvando a Deus? Então a gente percebe aqui que o faraó estava somente jogando palavras para fora. Ele não estava adorando Deus verdadeiramente. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava florescendo. O trigo e o centeio, porém, não se perderam, porque são tardios. Moisés saiu do palácio do faraó e da cidade e estendeu as mãos para Javé. Os trovões e as chuvas de pedras cessaram e parou de chover sobre a terra. Ao ver que a chuva, as pedras e os trovões tinham parado, o faraó continuou a pecar, endurecendo o coração, tanto ele como seus ministros. O coração do faraó se endureceu, e ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Capítulo 10. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó, pois eu endureci o coração dele e de seus ministros, para realizar entre eles os meus sinais, a fim de que você conte ao seu filho e ao seu neto de que modo eu caçoei dos egípcios e quantos sinais realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou Javé. Então Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e lhe disseram: assim diz Javé, o Deus dos hebreus, até quando você vai se negar a humilhar-se diante de mim? Deixe meu povo partir para que me sirva.
se você não deixar meu povo partir, amanhã mandarei gafanhotos sobre o território. Eles cobrirão a superfície da terra e não poderá mais ver o chão. Comerão todo o resto que não foi atingido pela chuva de pedras e todas as árvores que crescem no campo. Encherão as casas que você tem, assim como de seus ministros e de todos os egípcios, como seus pais e avós nunca viram, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os ministros disseram ao faraó: Até quando este homem será para nós uma armadilha? Deixe essa gente partir para que sirva o seu Deus Javé. Você não vê que o Egito está arruinando? Aqui a gente vê, né, que os ministros do faraó já estavam ali meio que discordando dele, falando assim, cara, deixa para que esse povo vai lá adorar o Senhor deles. Mas mesmo assim, Javé permanece ali com seu coração endurecido, né? Fizeram Moisés e Arão voltar à presença do faraó, e este lhe falou: Vão servir a Javé, o Deus de vocês, mas me digam quem é que vai. Moisés respondeu: Temos que ir com jovens e velhos, com filhos e filhas, com os rebanhos e o gado, porque para nós é uma festa de Javé. O faraó replicou: Que Javé os acompanhe, se eu os deixar partir com suas crianças. Vocês têm más intenções, de modo nenhum. Vão somente os homens e sirvam a Javé, se é isso que vocês estão querendo. E os expulsaram da presença do faraó. Então o faraó tenta aqui negociar, né? O faraó pensando mais no seu bem pessoal, tentando deixar ali somente os homens, né, irem servir a Javé, mas que ele ainda continue no controle. E o faraó se esquece que ele é menos do que Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas, e não o faraó. Javé disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre o país e devorem toda a vegetação da terra e tudo o que se salvou da chuva de pedras. Moisés estendeu a mão, Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito e Javé fez soprar sobre todo o país um vento oriental durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento oriental já havia trazido os gafanhotos, e os gafanhotos invadiram todo o território egípcio, e eram tão numerosos como nunca houve antes e nunca mais haverá. Cobriram toda a superfície do solo e devastaram a terra. Devoraram toda a vegetação do solo e todo o fruto que a chuva de pedras tinha deixado nas árvores. E em todo o território egípcio não ficou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo. O faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e disse a eles: Pequei contra seu Deus, Javé, e contra vocês. Perdoem o meu pecado ainda esta vez, e rezem para que seu Deus Javé afaste de mim este castigo mortal. Moisés saiu do palácio do faraó e rezou a Javé. Então Javé fez soprar do ocidente um forte vento que arrastou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território egípcio. Javé, porém, endureceu o coração do faraó e este não deixou que os filhos de Israel partissem. Javé disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e sobre todo o território egípcio haverá uma escuridão que se poderá apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e uma densa treva cobriu o território egípcio durante 3 dias. Uma pessoa não via a outra, e 3 dias ninguém se levantou do lugar em que estava. Contudo, havia luz em toda parte onde habitavam os filhos de Israel. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: Vão servir a Javé. Fiquem somente os rebanhos e o gado de vocês. As crianças poderão ir com vocês. Aqui a gente vê, né, que o faraó mais uma vez está tentando ali negociar com Moisés. Moisés respondeu: Mesmo que você desse as vítimas para os sacrifícios e holocaustos, a fim de oferecermos a Javé, nosso Deus, ainda assim o nosso gado deveria ir conosco. Acabei me perdendo. Achei. Não ficará nenhum animal, pois precisamos deles para oferecer a Javé, nosso Deus. Nem nós mesmos sabemos como vamos servir a Javé, enquanto não chegarmos lá. A gente percebe aqui, né,
que mesmo o faraó tentando negociar ali com Moisés, Moisés se permanece firme. Ele fica ali firme e forte, fala assim, nós só vamos sair aqui quando você liberar todas as pessoas e todo o rebanho. Né? Então a gente vê que Moisés está bem firme na sua colocação, está bem firme ali, bem alinhado com Jesus. Deixa eu achar aqui de novo, estou me perdendo. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los a partir. E o faraó disse a Moisés, saia da minha presença, e tomem cuidado para não se apresentar de novo, porque se eu tornar a vê-lo, você morrerá imediatamente. Moisés respondeu, seja como você está dizendo, nunca mais me apresentarei. É que a gente vê, né, que o opressor, que no caso ali é o faraó, ele já começa a partir para a agressão. Ele já ameaça ali o próprio Moisés de que se ele continuar com essa tentando libertar o povo ali, ele já faz uma ameaça até de morte ali para Moisés. E Moisés decide se afastar um pouco, né, até para poder não cair nessa armadilha do faraó. Então vamos continuar aqui para a gente ver como vai ser o fechamento dessa leitura. Nós vamos ler até o capítulo 11, tá? Estamos aqui no capítulo 11 agora. Javé disse a Moisés, farei vir mais uma praga contra o faraó e contra o Egito. Só então ele os deixará partir daqui. Melhor ainda, ele os expulsará daqui. Portanto, diga ao povo que cada homem peça objetos de prata e ouro ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha. E Javé fez com que o povo ganhasse a simpatia dos egípcios. Moisés também era muito estimado no Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. Moisés disse, assim diz Javé, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Então na terra do Egito haverá grande clamor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá nem o latido de um cão, para que vocês saibam que Javé distingue entre Egito e Israel. Então todos os ministros do faraó virão a mim, e prostrados diante de mim, eles dirão, saiam, você e o povo que o acompanha. Então eu sairei. E ardendo em ira, Moisés saiu do palácio do faraó. Javé disse a Moisés, o faraó não fará caso de vocês. Assim, os meus prodígios se multiplicarão no Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante do faraó. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou que os filhos de Israel partissem do seu país. Aqui a gente já percebe, né, que a tensão ali entre Javé e o faraó já está ali no limite, né? Então a gente finaliza assim hoje. A gente percebe aqui, né, que Javé está ali tentando de todos os custos para que o faraó possa libertar o povo da escravidão. Porém o faraó ele é firme. O faraó ele quer ser mais do que Deus e ele mesmo assim endurece o seu coração e não deixa que o povo seja liberto. E assim a gente finaliza o dia de hoje. Vamos continuar aqui, né? Como se a gente estivesse aqui vendo pelos nossos próprios olhos, né? Essa história tão magnífica que é a história de Moisés. A gente percebe que quanto ele estava íntimo de Deus para seguir todas as ordens que Deus o passava. Então que a gente possa também ser mais íntimos de Cristo, né? E que a gente possa seguir aquilo que Deus quer para a nossa vida, tá bom? Continue você também lendo a Bíblia. Amanhã nós estamos aqui mais uma vez. Continuamos aí firmes e fortes, assim como Moisés foi lá na sua missão. A gente vai continuar firmes aqui na nossa missão também, tá bom? Até amanhã, Deus te abençoe e vamos ler a Bíblia, hein?